Bom, boa tarde galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus. Bom, esse aqui é basicamente o meu primeiro vídeo aqui falando um pouco, né, sobre investimentos, basicamente. Eu tenho 23 anos, né, então eu sou bem novo realmente. Eu tô aqui na Bolsa de Valores faz mais ou menos um ano, mas recentemente, aí, pouco menos de 5 meses, eu tenho dado realmente mais enfoque na Bolsa porque eu entendo que realmente é onde a gente consegue agregar mais valor ao longo do tempo, tá? Então, já mostrando aqui um pouco de início, né? Essa aqui é um pouco da variação, né, das empresas que eu tenho hoje em dia na minha carteira, né? Como é que está a variação hoje. Então, liderando realmente a queda ali o Bitcoin, que realmente subiu muito nas últimas semanas, nos últimos meses, e está dando uma corrigida agora realmente. E como realmente maior subida ali, no caso o BB Seguridade, que tinha realmente descido bastante preço nas últimas semanas aí, principalmente por conta da recomendação que mudou do JP Morgan. Então agora realmente a ação está voltando ao preço que estava nos patamares anteriores, tá? Bom, entrando aqui basicamente na minha carteira, hoje essa aqui é a composição que tem tido a minha carteira, né? Então o que eu busco como objetivos hoje? Como eu estou realmente num momento de crescimento patrimonial, eu não busco realmente renda nesse momento em si. Eu coloquei ali a definição, né, de 45% da minha carteira total em ações, 45% em renda fixa e 10% em Bitcoin, tá? Bom, os 45% em ações são basicamente porque realmente as ações elas têm um grande potencial de crescimento, um grande potencial de pagamento de dividendos também, né? Eu deixei 45% em renda fixa porque eu ainda tenho um pouco de aversão a risco realmente. Então, mantendo esses 45% ali em renda fixa, eu consigo realmente fazer com que minha carteira, no caso aqui, né, esse valor total, né, ele não oscile tanto ao decorrer da semana. E, no caso ali, os últimos 10%, né, eu deixo em Bitcoin porque eu acredito realmente muito na filosofia do Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin vai se tornar a moeda global, né? Não vou dizer que vai ser nos próximos anos, mas eu acredito que em algum momento vai. E o Bitcoin, eu acredito que ele tem diferencial realmente em relação às moedas fiduciárias, que não há impressão desenfreada, não é um órgão do governo que decide ali o quanto que vai existir daquela moeda, né? Existe 21 milhões de Bitcoins, o dia que eles forem minerados, vai ser o limite máximo que vai ter. Então eu acredito que cada vez mais ele vai valer, tá? Então hoje a minha carteira total, basicamente, ela tá rondando ali os 56 até os 58 mil reais, depende bastante da semana, do dia, como é que tá movimentando realmente os ativos ali. Eu fiz basicamente essa planilha aqui, eu dei uma estudada, fui fazendo aqui da forma com que eu entendi que ficava mais legal. Então eu consegui fazer toda essa divisão aqui, o que eu tenho que investir, quanto que falta, qual que é o valor ideal, quanto que eu tenho, as porcentagens. Então eu acredito que isso aqui me ajuda bastante a conseguir visualizar essa questão das ações, tá? Então entrando aqui realmente na parte das ações, eu entendo que como metodologia eu tenho realmente a ideia de que o senhor Luiz Barsi, né, junto com o pessoal da GF ali, eles têm uma metodologia muito legal, né, focada em dividendos. Como eu comentei, eu estou no momento de crescimento de patrimônio, então eu não tenho foco realmente em viver desses dividendos nesse momento, né? Mas eu acredito que, principalmente para o investidor que ele está iniciando agora, é muito interessante realmente o investidor ele ter o dividendo caindo ali, né, algumas vezes por ano, realmente para que ele consiga se manter motivado e ele ver realmente que ele já está recebendo alguma coisa ali, tá? Então, como é que funciona essa parte aqui minha de ações, tá? Eu basicamente dou uma nota para os ativos, né? Então, eu tenho uma série de critérios, eu posso até fazer um vídeo, se vocês gostarem, explicando esses critérios que vão de 0 a 10, basicamente, né? Então eu dei essas notas para esses critérios. Dentro dos setores, né, basicamente, dentro do setor elétrico, eu tenho de transmissão Taesa, né? Eu escolhi o ticker TAE4 porque ele é mais barato nominalmente do que o 11, né? Então, pro nível de aporte que eu tenho hoje em dia, eu acredito que seja um pouco mais fácil de eu fazer compras de lotes inteiros ou até mesmo fracionado, né? Faz um pouco mais de sentido. Hoje, como comentei, tem ali mais ou menos 100 ações. O meu preço médio está em 11,80 ali, um preço médio que eu considero bacana. E realmente ali eu tô com mais ou menos 5% do que eu tenho em ações está em Taesa, né, com lucro basicamente de 4% nesse papel. Já em TRPL4, né, transmissão paulista, que também é uma transmissora de energia, eu tenho uma quantidade mais relevante, né, ali de ações e também de valor aplicado, né. O meu preço médio ali está na casa dos 22,39, né, então até uns 22,50 eu acredito que seja um valor legal.
Eu aporto até basicamente esse valor, acima disso eu não tenho aportado, então com a recente né, crescimento que teve realmente na valorização das ações nos últimos meses, eu tenho realmente optado por aportar em outras ações. E como eu comentei ali, 20% da minha carteira é TRPL4 hoje, basicamente, com 6% ali de lucro, como vocês podem ver. Né? Ainda dentro do setor de energia, né, que eu gosto bastante, eu tenho ainda uma geradora, né, que é a AS Brasil, que eu tenho ali basicamente 5% da carteira, né, o meu preço médio está em 10 e pouco, agora está em R$ 12, então eu estou com uma valorização legal ali em AES, né, de quase 20% basicamente. É uma ação que hoje em dia não tem pago bons dividendos, né, como vocês podem saber. Mas eu acredito que dentro dos projetos, dos investimentos que eles têm feito, eu acredito que realmente nos próximos anos, a partir principalmente de 2025, 2026, ela venha a pagar dividendos de forma é, mais generosa, podemos dizer assim, né? Já dentro do setor bancário, que dentro de todos esses setores que eu vou comentar, eu acredito que hoje seja o setor que eu tenho um pouco mais de pé atrás, principalmente com o que aconteceu durante a pandemia ali, com a questão de inadimplência, né? Então, a análise de risco de crédito ali, principalmente do Santander e do Bradesco, foi um pouco ruim nesse período, né? Então, é um setor que eu tenho concentrado um pouco menos de patrimônio, né? Como vocês podem ver. Eu tenho ali basicamente 100 ações, né? Preço médio de 14,50, uma valorização ali de quase 15% e ocupa ali basicamente quase 7% da minha carteira também. Tá? Chegando agora num setor que eu gosto muito, que é de seguros, né? Então eu tenho BB Seguridade, eu tenho ali 280 ações hoje, né? Beirando ali quase os 300, que é o objetivo que eu tenho até o final do ano agora de 2023. O meu preço médio também está ali em 31 e pouco, né? Tá com uma valorização pequena. E também está ocupando ali basicamente 37% da minha carteira, o que é bastante. Eu pretendo realmente parar um pouco os aportes em BB Seguridade, a não ser que caia muito o preço novamente, ali para casa dos 30 e 80, 30 e 40, eu volto a aportar. Senão eu vou dar foco realmente em outras ações nesse momento, porque realmente o BB Seguridade está com uma posição bem relevante ali dentro da minha carteira. Tá? E juntamente com o BB Seguridade eu tenho Caixa Seguridade. Né? Então, enquanto o BB Seguridade tem um maior foco na parte ali de agro, né, mais especialmente no agronegócio, Caixa Seguridade tem mais foco realmente na parte habitacional. Então, eu acredito que são ações de seguros que se complementam, né, elas não se sobrepõem de forma alguma. Como Caixa Seguridade, ele realmente é um pouco, né, o valor nominal é mais barato, tenho 400 ações de Caixa Seguridade, né, uma valorização ali de quase 11% e ocupa hoje quase 20% da minha carteira também, tá? Bom, chegando realmente agora na parte final, eu tenho ali Taurus Armas, né? Tasa 4, que eu acredito que principalmente os resultados agora desses últimos trimestres aí, 2023, têm sido ruins. Mas eu acredito que seja algo realmente momentâneo. Então, como o meu foco é para daqui 20, 30 anos, realmente, quando eu tiver, né, a idade para me aposentar, hoje eu tenho 23, sou muito novo, eu acredito que TAS até esse momento vai realmente pagar bons dividendos e vai ser uma empresa que vai ser muito bem reconhecida até lá, né? Então hoje eu tenho ali 100 papéis, uma valorização que nem dá para considerar, e ocupa hoje 6% da minha carteira, tá? E minha exposição hoje a Bitcoin, como eu comentei, ela tem se dado através realmente de um ETF, o QBTC11. Por quê? Porque eu entendo que, claro, né, que tem aquela frase que se não são suas chaves, não são suas moedas, mas eu consigo negociar através da própria corretora, né, esse ETF. Então eu tenho uma exposição a Bitcoin muito, muito boa ali, com essa facilidade que hoje para mim é o que realmente tem importado, né. Então eu tenho ali um pouco mais de 500 papéis de QBTC, a um preço médio de 9,30, eu comecei a comprar no comecinho do ano, bastante, né. Hoje já está em 13,33, né. E eu tô com realmente uma valorização ali de mais de 40%. E eu espero que com o halving do Bitcoin agora em abril, né, de 2024, o Bitcoin se valorize mais ainda, né? Então hoje o valor que eu tenho investido ali em Bitcoin não, em ações é de 24 mil, mais ou menos, né? Isso corresponde a 42%, tentando chegar aos 45% que eu comentei, que é o meu objetivo em relação à carteira total. A exposição, né, conforme eu comentei, eu tenho quase 30% em energia, 7% ali em bancos, quase 60% em seguradoras, então conforme eu comentei, eu tenho que balancear um pouco mais. Eu estou esperando realmente os preços das elétricas ficarem um pouco mais bacanas para aportar. E eu tenho ali 6% em indústria, que é basicamente Taros Armas, tá? Estou atualizando 100% das ações. Eu tenho aqui também esse quadro que tem o mínimo das últimas 52 semanas,
o preço mínimo que chegou a ação e o preço atual, então eu consigo ver aqui a diferença que realmente está no ativo. Então, por exemplo, o que está mais barato das últimas 52 semanas em relação ao menor preço que chegou é BBSE, que é o que eu estava aportando, né, BB Seguridade. E aqui realmente tem as outras ações, por exemplo, Caixa, que valorizou ali, né, mais de 80% em relação à mínima das últimas 52 semanas, tá? Eu tenho também aqui embaixo um dividendo por ação projetivo para 2024, né? Isso aqui é um consenso de mercado, a cotação que está hoje, e o dividendo por ação projetado, a porcentagem para o ano que vem. Então também é um bom motivo para eu estar aportando ali em BB Seguridade, Caixa Seguridade, Taesa, esse aqui no caso é o preço de Taesa 11, mas vale o mesmo para Taesa 4, né? E para TRPL 4, que também é que eu acredito que são essas ações que em 2024 vão performar melhor no sentido de dividendos, né? Tasa provavelmente não vai pagar porque realmente teve resultados muito ruins. A ES está com investimentos muito fortes, então endividamento muito alto, então provavelmente eles não vão conseguir pagar bons dividendos nesse momento. E Santander realmente está se recuperando ainda dos proventos e das condições que tiveram ali durante a pandemia, né? Bom, chegando já mais para a parte final, esse aqui é basicamente o que eu tenho investimento em renda fixa. Então, em renda fixa, eu tenho um pós-fixado, né, que agora ele tende a cada vez ficar um pouco mais difícil, porque com a taxa Selic diminuindo, como o CDI é uma porcentagem da taxa Selic, a ideia é que realmente venha a render cada vez menos, né, mas eu tenho uma exposição realmente para questões de proteção, que eu acho que é interessante, né. Então eu tenho ali uma LC da Sofisa para vencimento em abril de 2024, né, já daqui a alguns meses, 4, 5 meses, que eu tenho ali quase 10 mil reais, a 104,5% CDI, é uma LCI, então é isento, né? Lembrem disso, então é uma taxa muito boa ainda assim. Isso, né, representa ali 30 e poucos por cento da minha carteira de renda fixa, tá? Já em prefixado, isso aqui é até bem bacana de falar, eu posso fazer vídeos, né? Eu vou fazer vídeos semanais comentando os aportes que eu estou fazendo, os movimentos, o que eu estou analisando em relação ao mercado. Eu fiz uma compra hoje de uma LCI do Banco Stellantis, eu nem conhecia, né? Mas como, né, a renda fixa ela tem o FGC, né, até 250 mil reais, se eu não me engano. Então tá tranquilo, eu aportei aqui 12 mil reais para vencimento em dezembro de 2024, então vai dar ali quase um ano, né, vai dar 364 dias, como vocês podem ver. Há uma taxa de 10% pré-fixada, né, considero que para um LCI é uma taxa bem bacana. Isso representa ali 46% do que eu tenho em renda fixa, né. E já em PCA, para ter realmente uma exposição à inflação também, né, que eu acho que é bem importante, eu tenho o CDB do Banco Master para dezembro de 2026, esse é um vencimento um pouco mais longo que os demais. Né, eu tenho ali R$ 4.500 mais ou menos, e uma taxa de PCA mais 7,20, né, uma taxa que é bem alta. Eu imagino que agora, com esse movimento do Banco Central de diminuir realmente a taxa Selic, em algum momento, né, realmente a inflação vai acabar subindo no país. Então eu acredito que realmente esse PCA mais 7,20 até 2026 vai remunerar muito bem também. Isso representa ali, como eu comentei, mais ou menos 18% da minha carteira, né? Então a meta é 25% em pós, 50% em pré e 25% em IPCA, tá? Então, galera, bom, esse é o meu primeiro vídeo, né? Eu até peço desculpa caso eu tenha errado algumas coisas aqui, seja faltando algumas outras coisas. Eu peço que vocês comentem também, deem ideias, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu continuo, que vocês acham que tá bem bacana, né? Mas realmente esse é o meu primeiro vídeo e a minha ideia é vir pelo menos uma vez por semana aí comentar o que eu tô aportando, o que eu tô analisando, como é que tá a carteira, para vocês poderem realmente acompanhar, poder fazer as análises junto comigo, me dar dicas, a gente poder conversar e interagir um pouco mais e realmente construir uma comunidade aqui entre todos nós, tá? Então muito obrigado por tudo, galera. Eu volto semana que vem e é nóis. Um abração do Matheus aí. Até semana que vem.